Olá pessoal, vamos começar aqui. Hoje a live a gente vai falar um pouquinho sobre o que você precisa saber para começar um 2020 bem informado. A convidada de hoje é a jornalista maravilhosa Isabela Camargo. A gente tem muito que aprender com ela, uma pessoa que eu admiro muito. Vou colocar para a gente já começar. Sábado, 21 de dezembro, quase Natal, ano acabando, mas é sempre tempo da gente aprender um pouco mais, da gente falar um pouco mais sobre a síndrome de burnout, que é a síndrome de esgotamento profissional. E eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente estudar sobre o assunto, a gente pode evitar que isso aconteça. Oi, Isabela! Oiê, tudo bem, Tássia? Tudo bem, você? Ô, mulherada que não para de trabalhar, né? Vamos Só mais nessa, um sabe? pouquinho. Mas a gente está comprometida com a missão, né? Então não tem dia e não tem hora, Com não é? certeza, exatamente. Ô, Tássia, Exatamente. quando você me falou, né? Vamos fazer a última live do ano, que eu tenho coisas, né, para compartilhar. Eu tô curiosíssima para saber o que está acontecendo. Esse foi um ano que a gente trabalhou bastante, estudou muito, né? Aprendeu horrores aí com milhares de informações que nos chegaram. E no direito, o que está acontecendo diferente? Olha, eu te Exatamente. perguntando, né? A live é sua e eu começo perguntando. A live é nossa. É o que eu acho mais interessante assim do direito, eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada por essa profissão, é que todo dia a gente tem sim uma coisa nova, né? E eu fico muito feliz de ver que o Brasil ele está abrindo os olhos para o esgotamento profissional, está abrindo um pouco os olhos para as pessoas. Então, você já sabe, todo mundo aqui que me segue sabe, eu tenho sim a missão de transformar mesmo as relações do trabalho. Eu acho que já foi o tempo da gente olhar para o trabalho como uma coisa penosa, é algo que a gente estuda tanto, que a gente faz. E eu sempre falo que na Bíblia tem um versículo que diz que o trabalho dignifica o homem. Então, ele não pode destruir o homem, né? Então, a gente tem que Perfeito. ter o trabalho de uma forma diferente. E eu estava lendo uma reportagem esses dias e eu vi uma legislação que já tem no México e já tem na França, que é proibindo, olha que interessante, uma lei que proíbe que os trabalhadores, que os empregadores, então que os patrões, que eles mandem mensagens para os funcionários fora do horário de trabalho. Então Arrasou. precisou ter uma lei para falar isso. E aí as pessoas começam a entender, tipo, se tem que ter uma lei, é porque é algo que prejudica mesmo o trabalhador. Então, por que Sensacional. não trazer isso para o Brasil? Por que não mudar isso também aqui no Brasil, né? Ô, Tassi, e aí para essa conduta chegar aqui no Brasil, o que que precisa? A gente precisaria, isso aí a gente precisa de um deputado, de um senador, para fazer uma proposta para que isso vire lei, entendeu? Até andei mandando e-mail para tudo quanto é gente que eu conhecia, que eu falei, a gente precisa. Eu estava fazendo, eu dou muito treinamento em empresa, e eu fui fazer um estudo, e eu fiquei tão, eu até chorei, assim, de tristeza mesmo que relacionado ao banco, não vou falar nome, mas eu comecei a fazer uma pesquisa de todos os afastamentos bancários, que o treinamento que eu ia dar seria num banco. E aí, em um banco específico, os afastamentos em um ano, se você fosse colocar em um ano de trabalho, eles tinham de 3 a 5 afastamentos por dia. Ah, Contando dia, contando final de semana, feriado, contando tudo. ou seja, não são só dias úteis, são todos Não são os só dias. dias úteis. E aí você começa a olhar, você fala, gente, ninguém tá vendo isso. Tá, tá vendo sim. E aí a gente vem com uma. E aqui sem falar de governo, nada disso, mas a gente vem com uma medida provisória para aumentar o trabalho no banco. Ah, é? Tem a carga horária vai aumentar? É a medida provisória, a gente não sabe se vai continuar, mas a medida provisória eles querem aumentar de 6 para 8 horas a carga horária do bancário, que é uma profissão que está adoecendo demais. Ô, Tássia, você sabe que tem várias, né, adoecendo. Eu tenho tido feedback de muitos professores, médicos. É engraçado que os psicólogos. Engraçado, eu digo que, assim como padres, né, tem muito burnout. Isso, inclusive, foi uma pesquisa feita por
pesquisadora espanhola, né? Ela É, entrevistou 900 sacerdotes na América Latina e 3 de cada 5 têm burnout. Então, ninguém escapa, né, Tássia? É isso que eu tenho falado bastante. Ninguém escapa das doenças ocupacionais e principalmente essas que ninguém vê. Eu não sei você como advogada, se você se lembra do caso da Ler Dort sim. e outras doenças repetitivas, que aí o pessoal foi obrigado a colocar os EPIs, né, nas fábricas. E hoje Uhum. é assim, é pena de multa quando o funcionário trabalha numa condição sem algo que ele possa se proteger. Eu não sei quanto tempo demorou para realmente ser uma obrigação. Mas quando a gente volta para a história, e aí nós temos advogadas como você, muito comprometidas, se a gente olha para fora do país, você consegue também ter referência para implantar aqui coisas como foram implantadas no passado, né? Exatamente, exatamente. E é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que a primeira coisa é a gente abrir os olhos que está acontecendo. Não adianta eu fingir que não está acontecendo. Não, isso é mimimi, não, isso é frescura. Ah, é a nova geração que não consegue receber, não. Não, não é a Aham, nova geração, são pessoas que estão adoecendo. E eu vou sim, deixar assim? E quando que eu vou começar a mudar? Eu fui atender uma cliente e eu só atuo para a empresa. E eu só não atuo para a empresa em casos de síndrome de burnout e assédio moral. Então, eu atuo preventivamente. Se a empresa quiser um legal, treinamento, eu atuo. Nesses ótimo. casos, eu não defendo empresa na justiça contra esses casos, que eu acho que seria muita incoerência minha. Eu estou batalhando para acabar e eu vou lá na justiça defender a empresa. Então, eu, Tássia, não defendo. Mas E aí eu defender pessoas você defende, ou ainda a não? pessoa, não, a pessoa, eu defendo o reclamante. O único caso que eu atuo para o reclamante é em caso de síndrome de burnout e assédio moral. Tá, E aí eu fui atender uma cliente e ela me olhou assim, ela, doutora, eu não consigo, olha que forte, ela, eu não consigo ver nenhuma roupa rosa, porque era a cor do meu uniforme e só de eu ver, eu começo a chorar, começa a me dar um desespero. Falo, gente, essa pessoa sofreu muito para ela não conseguir mais olhar uma roupa da cor do uniforme dela. entendo perfeitamente. Eu também não consigo ver algumas coisas que eu via muito, Não, isso né? é surreal, assim, a gente tem que abrir os olhos e mudar mesmo. E por mais que a gente fale tudo, ainda é muito pouco, sabe? É. São, Mas, Tássia, desculpa assim te interromper, eu acredito imagina, que nós estamos num caminho de mais conhecimento. Na internet as informações elas se multiplicam. Claro que se graças a Deus. multiplicam também as coisas boas e ruins, mas aí a gente que vai filtrar, é a gente que vai procurar a fonte correta. Mas, Tássia, eu acho que nós estamos indo por um caminho, e assim como temos pessoas como você, como eu e outras que têm feito, né, um trabalho de informação, mais pessoas vão despertar. Então, quando eu ouço, né, mas ainda tem muita gente que não vê? Tem. Tem muita Ah, gente mas que vai acha mudar. que isso nós estamos falando é bobagem? Tem. Assim como nós vivemos outros momentos da sociedade em que as pessoas elas foram muito criticadas, mas aí o tempo mostra, né? O tempo mostra e os fatos mostram. Isso é muito curioso. Quando saiu uma reportagem na semana passada, saiu na revista Época, uma pesquisa do Laboratório Cristália falando sobre 20 milhões de brasileiros com burnout. Então eu gosto muito de trazer essas informações e hoje, Tássia, quando alguém vem assim com cobras e lagartos para cima de mim, aí eu falo, olha, vai procurar o MS, vai se informar mais, depois a gente conversa. Eu nem esquento mais a cabeça, porque senão a gente perde muito tempo com isso, ao invés de investir nosso tempo com outras coisas, Exatamente. né? Agora, você como advogada, você já leu o livro do desembargador Sebastião Oliveira? Qual? Eu vou até pegar aqui, ó. Não repara a bagunça, tá, gente? Que é pré-férias. Eu vou mostrar para você. Uma palestra que eu fui participar lá na OAB de Minas, eu conheci o desembargador Sebastião de Oliveira. Esse livro aqui, ó. Indenizações por Já. acidente do trabalho. O Tássia, ele me falou uma coisa que mudou a minha vida. Dano existencial.
Isso que você falou sobre a moça do uniforme rosa acontece com muitas pessoas e chama dano existencial. Posso ler Exatamente. um trechinho? Claro. Eu não sei quantas pessoas estão nos seguindo, aqui no meu contador travou. Mas o que é importante é que, se nós tivermos uma pessoa seguindo, que essa pessoa seja multiplicadora da nossa informação, depois a live fica 24 horas, né, disponível. Com Mas eu sempre certeza. falo, uma pessoa já é bastante para multiplicar. Então, o dano existencial, ele diz assim, ocorre o dano existencial na relação de trabalho quando o ato lesivo provoca uma alteração não programada na rotina de vida da vítima, prejudicando suas escolhas, suas preferências e opções de lazer, o desenrolar natural da sua agenda diária com a imposição de um roteiro de sobrevivência não desejado. Seus hábitos e o modo de desfrutar o tempo livre são afetados pelo ato danoso, sobrevindo a necessidade de ajustes, adaptações ou restrições temporárias ou permanentes, com real prejuízo para a sua qualidade de vida. Essa frase, para mim, se eu pudesse, eu colocaria assim, em todas as redes que eu pudesse. Por quê? Porque isso é uma coisa nova, Tássia. Sabe? Outro dia eu fui na Jovem Pan e eu mencionei isso, uma advogada do Centro-Oeste, e ela falou, poxa, que bom você divulgar isso. Eu acho que essa é a nossa missão. É a gente trazer realmente informações que ainda estão muito restritas para um grupo de profissionais, né? E que as pessoas precisam saber. Então, qualquer pessoa, Tássia, que vier me falar que o que nós estamos lutando é bobagem, vai lá no meu site, tem um monte de recomendação de livro, você também faz um trabalho maravilhoso, e pronto. Então vamos focar na pauta positiva, nessas mudanças. Essa informação do dano existencial é fantástica, assim como essa que você trouxe das empresas serem proibidas de mandar o WhatsApp fora do horário de trabalho. E é muito legal porque a gente tem aí o dano existencial atrelado justamente ao direito à desconexão. O que é esse direito à desconexão? Eu preciso dar para o meu funcionário o direito dele se desconectar ao trabalho. Então é dele realmente não pensar no trabalho fora da jornada. Por isso a questão das mensagens, dos e-mails. Então, às vezes, muita empresa fala, mas o que a gente estava falando no grupo de WhatsApp não tinha relação com o trabalho. Mas o nome do grupo é qual? É o nome da empresa. Na mente do trabalhador, o que está? Está a empresa. Por mais que não seja o assunto exatamente do trabalho, ele se vê obrigado a responder aquilo. Eu estava falando com um conhecido, e aí ele estava falando assim, Tássia, por que você acha que numa palestra eu falei que eu não achava bom o funcionário e o dono da empresa ou o gerente ficarem, quando forem viajar, ficarem no mesmo quarto de hotel? E aí ele falou assim, por que não? Eu falei, você acha mesmo que o funcionário vai se desligar? Você acha que ele, no quarto de hotel, com o chefe dele, ele vai ter coragem de ligar para a esposa dele e contar que ele não teve um dia bom? Você acha que em nenhum momento eles vão estar ali? Um tá tomando banho, o outro tá ali no computador e não vai falar nada de trabalho? Lógico que vai, gente. Preciso dar esse momento para ele. Você está trazendo coisas muito curiosas que a gente vai lidando como normal, né? Aliás, tem um livro que chama Normose, a Patologia do Normal. São 3 escritores que eles trazem que assim, a gente está vivendo numa sociedade que não pensa, vai absorvendo coisas que não são moralmente aceitas, e a gente vai tratando como normal. Então você vê, né, receber mensagem fora do trabalho normal, resolver coisas fora do horário do trabalho normal. E eu acho que a gente vai passar por mudanças, até por conta de home office, esse trabalho remoto, faz com que a gente também tenha horários mais alternativos. Então, eu entendo que os advogados e quem estiver junto, né, promotores, comecem também a revisar esse modelo para que a gente não tenha mais pessoas doentes. É isso que eu estou comprometida, sabe, Tássia? Eu estou comprometida com o bem e com a informação. É isso que eu estou prestando serviço. Porque o número de pessoas que estão adoecendo é chocante. Você trouxe um aqui para mim que... É muito. Eu não vou nem te perguntar a cor do banco, tá? Porque é a entrega, mas depois você me conta no particular, só para eu saber, né? Tem alguma coisa que está prestes a acontecer em 2020? Ou ainda... Então, uma coisa que eu achei muito legal, e eu acho que você vai gostar também, é que agora, tanto o Ministério Público do Trabalho como a Justiça do Trabalho estão condenando as empresas
a realizarem treinamentos. Então, além da condenação em danos morais, em danos materiais, por doença ocupacional, eles estão condenando as empresas a promoverem os treinamentos. E olha só, Nossa, a gente tem que ser uma condenação. Olha que bizarro isso. Não é bizarro? E aí, olha só, Isa, a gente tem condenação de treinamento de 3 em 3 meses durante 5 anos e treinamento de 6 em 6 meses durante 5 anos também. E aí isso com os gestores? Então, com as condenações falam um treinamento para toda a empresa e um treinamento para os gestores. Sensacional. Quando começa isso? A maioria das condenações para começar já em 2020. Então, eu sei porque eu tenho sido contratada por muita empresa e aí, assim, é muito legal, né? Bom, mas infelizmente nem sempre é uma iniciativa da empresa. Já vem ali, doutora, preciso fazer por causa dessa condenação. E a condenação, eu posso te mandar uma depois, eu tiro o nome do processo e tudo, mas eu te mando para você ver. Assim, detalhando, ó, o treinamento tem que ser por pessoa que saiba sobre assédio moral, sobre síndrome de burnout, ensinar como cobrar metas. Então, assim, detalhado e assim, cara, de 3 em 3 meses durante 5 anos, vai pesar no bolso da empresa e eles vão começar a olhar, eu preciso agir diferente. Preciso mudar isso. Preciso prevenir. Quer dizer, você não quis prevenir por bem, você vai ter que prevenir por mal, entendeu? Então, isso é uma notícia excelente para a gente começar 2020 bem informado, que é o que já é assim, olha, você me trouxe uma luz muito interessante, porque é o lance do EPI. Eu sempre friso nessa história, porque antes nós tínhamos problemas muito físicos, então era óbvio que, tipo, a pessoa trabalha num ambiente com muito barulho, ela vai ter que ter um protetor auricular e vai ter que passar por exames periódicos se ela não está sofrendo danos no corpo, certo? E isso que você está me dizendo já é um presságio de EPI para as doenças invisíveis. Exatamente. E você sabe, Tássia, que eu ainda não tive tempo de cruzar essas informações, mas muitos médicos ortopedistas me procuraram, porque existe um número muito grande de afastamentos por conta de problemas na coluna, que também é uma consequência do trabalho, né? Então, a gente não pode lidar com o que a gente não vê de maneira ignorante. Não pode. Tá? Acho que essa palavra resume bem. Uma outra coisa também que eu comecei fazendo nas empresas esse ano e surtiu um efeito muito bom é a gestão de atestados. Então, a gente pede para as empresas a cada 3 meses para ela fazer um levantamento de todos os atestados que tiveram. E aí, com isso, a gente consegue ver, olha, esse setor está deixando muita gente estressado. Olha, esse setor tem muita gente com dor de cabeça. Olha, esse setor está fazendo muita gente ter consulta médica com psicólogo. Então, a gente consegue ver que setor da empresa está adoecendo os funcionários. E a gente resolve antes que vire uma medida pior, entendeu? Antes que eles, de fato, tenham que se afastar e aí tem toda aquela complicação. E tem dado muito certo e é algo que não custa dinheiro para a empresa. Cara, ela só vai pegar os atestados dela e colocar ali numa tabela. Tantos atestados disso, tantos atestados disso, tais setores, pronto. Não tem alguma empresa que você está fazendo isso aqui em São Paulo? Tem 2 que eu faço, inclusive uma, eu vou falar isso porque eu fiquei muito feliz. É uma empresa de aproximadamente 300 funcionários. E a gente fez agora a pesquisa de clima. Sempre no fim do ano eu faço uma pesquisa de clima. E aí tem um formulário que os funcionários preenchem, totalmente anônimo, e a gente deixa claro, olha, isso daqui é anônimo, é online, é por aquele formulário do Google Forms, sabe? Sei, então, sei. É totalmente anônimo, não tem como a gente descobrir quem, a gente só quer que vocês sejam sinceros. E aí, olha só, 98% colocou que estava feliz com o trabalho, uma empresa de 300 funcionários. Tá. E a gente teve mais de 80% dizendo que não se sente pressionada no trabalho. Quando eu liguei para eles, eu falei, olha, isso é um número muito bom. E aí a gente compara com a do ano anterior, antes da gente implementar algumas medidas, que é justamente do canal para o funcionário poder fazer uma denúncia dentro da empresa, essa da gestão de atestados, para a gente mudar. Então, a gente começou a ver que um setor, os funcionários estavam tendo muito atestados. Mudamos a forma de agir naquele setor. Então, o tempo de almoço, a gente aumentou um pouco mais para ele ter um tempo de descanso.
Enfim, umas coisas tão bobas, às vezes, que a gente faz dentro da empresa, que a gente compara a pesquisa de clima do ano passado com a desse ano, é surreal a mudança. De Surreal, boa, assim. né? Surreal De de boa. boa, de funcionários felizes. E aí a empresa começa a ver. Eu fui no financeiro da empresa e falei, me faz o balanço. E ela falou, Tássia, o lucro aumentou muito mais, a gente teve uma entrada. Eu falei, isso tem impacto. Quando eu tenho funcionários trabalhando felizes, isso vai ter um impacto para a empresa, gente. Isso é certo. Essa matemática ela é muito, muito interessante da gente ressaltar. Depois, se você puder me compartilhar, porque eu estou procurando pautas positivas, né? Estou procurando empresas que já estão implementando e tendo resultados para que a gente possa inspirar outros. Simples assim, né? E quando você fala trabalhador feliz, a gente trabalha para desenvolver as nossas qualidades. É uma troca. A gente não trabalha para se aborrecer e nem para adoecer. Então, quando a gente fala um trabalhador feliz, é um trabalhador que tem condições de entregar aquilo que lhe é cobrado. É um trabalhador que tem condições de desenvolver o seu trabalho sem adoecer. Então, quando a gente volta para a origem realmente do que a gente precisa fazer na sociedade, para viver em sociedade, é isso. Porque senão as pessoas ainda falam assim, então além de eu pagar meu funcionário, eu tenho que deixar ele feliz. Vamos lá. Uma troca de talentos, de características. O empresário ele precisa do trabalhador, o trabalhador precisa da empresa, e essa relação ela tem que ser saudável. Então a felicidade ela vem como consequência de um trabalho em que existe respeito. Acho que esse seria um bom recado assim, para a gente já encaminhar para um fechamento, que nós passamos por um ano de muita faxina geral. Muita luz entrou em alguns assuntos que antes eram jogados debaixo do tapete. Eu fico muito feliz por ter encontrado uma advogada como você, o professor Marcelo Valho e todas as pessoas que me chamaram para compartilhar, né, algumas informações, porque é isso que a gente precisa, é jogar luz em assuntos que vão beneficiar todos. Então, não adianta a gente só reclamar, sabe? Mas tem desempregados, mas aí também tem milhares de vagas abertas porque não tem ninguém com qualificação. Então a gente também precisa atualizar o nosso modus operandi, as nossas habilidades, para que a gente não olhe só para o problema e olhe para a solução. Então, ou eu vou olhar para 13 milhões de desempregados, ou eu vou olhar para todas aquelas vagas que estão abertas e que eu preciso, de repente, buscar uma habilidade que eu não tenho para cumprir aquela vaga. Não é bonito isso? Então, eu ouço muitas pessoas falando, mas por que minha empresa é assim? Porque o governo é assado. Porque não sei o quê. Gente, reclamar não vai adiantar. Olhar para o passado com melancolia, raiva, não vai adiantar nada. Então, ou a gente vai buscar uma habilidade, vai buscar uma informação, ou nós vamos ficar patinando, né? E ninguém ganha com isso. Exatamente. Eu acho que a gente tem sim que olhar o lado positivo. E eu fico muito feliz fazendo o balanço mesmo desse ano, porque, cara, a gente abriu os olhos para algo que estava assim escondido. A gente começou a enxergar as relações do trabalho de outras formas e a gente fez com que as pessoas identificassem que elas estavam doentes, né? As pessoas conseguissem entender que não é normal um trabalho me deixar dessa forma, não é normal um patrão agir dessa forma. Isso não é normal, então a gente tem sim que mudar, a gente precisa falar cada vez mais. Eu fico muito, muito feliz de andar contra a maré. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, Tássia, mas isso daí você acha que vai? Eu não, é o objetivo. Eu dou aula e minha sócia, ela tem esse mesmo pensamento que eu. E no curso, a gente sempre abre o curso falando, a gente não veio aqui falar do direito do trabalho normal que vocês estão acostumados. A gente tem uma missão que é mesmo mudar as relações do trabalho. E todo aluno que sai fala, cara, professora, obrigado. E a gente esse ano já passou por nós mais de 1.000 alunos, que a gente fez online também. E eu falo, cara, são 1.000 novos advogados e advogadas pensando de uma forma diferente. É indo lá fazer de uma forma diferente. Eu sempre, quando eu dou palestra, eu sempre falo que os advogados, a primeira coisa que eles fazem nas petições é falar da dignidade da pessoa humana. Primeira coisa, toda a tese que a gente vai fazer no direito, a gente começa pela dignidade da pessoa humana. E aí onde está a dignidade da pessoa humana nos trabalhos, nos escritórios, no trato com o seu cliente, no trato com uma pessoa de telemarketing, no trato com seus funcionários e qualquer funcionário.
Desde o funcionário que te serve café, o funcionário que é do alto escalão, todos Tem precisam diferença ser nenhuma. tratados com dignidade. Respeito é o mínimo. Respeito, a gente tem um horário. E aí, só para te falar algo, na última live que a gente fez, eu te falei daquela empresa de telemarketing. Te falei que eu estava implementando a sala do stop numa empresa de telemarketing. Legal. E faz 3 meses que a gente implementou. E olha que incrível esse dado. A gente diminuiu o número de atestados e faltas. Eles tinham que ter, por tanta gente que faltava, uma reserva de 20 funcionários na empresa por dia, porque sempre faltavam de 15 a 20 pessoas na empresa todo dia. E aí, sempre com atestado. E depois que a gente fez essa sala do stop, o dono da empresa na hora falou, isso não vai dar certo. Eu falei, me dá 4 meses. Se em 4 meses não der, me dá 4 meses. Cara, e as faltas diminuíram em 89%. Breaking news, 89%. Em 3 meses, os funcionários falam, todos estão conseguindo bater as suas metas de uma forma muito melhor, porque eles têm tempo entre um atendimento e outro para pensar. Eles conseguem ter tempo para... Porque, gente, telemarketing, quantos de nós aqui já não tratamos o atendente de telemarketing daquela forma horrível, porque a gente coloca a culpa nele, algo que ele tem que fazer, que ele tem que falar na hora que a gente vai cancelar um serviço, enfim. E aí o dono da empresa falou, doutora, eu não acreditava. Ele tá, eu falei, se eu pudesse, eu fazia um vídeo com você para colocar no Instagram, que não pode divulgar o cliente. Mas assim, porque mudou completamente, foi justamente isso, a gente começar a olhar, e esses funcionários, a gente fez o formulário também com eles, e eles falaram assim, o que você acha que mudou na empresa esse ano? E todos eles, eu me enxerguei como importante para a empresa. E no fim Perfeito. É tudo que como o funcionário quer. Ele quer se sentir parte da empresa. Vou te mandar depois, Isa. Tem 2 pesquisas do pessoal, dos funcionários da NASA e das costureiras da Ferrari. Que se você chegar na Ferrari e perguntar para as costureiras o que elas fazem, elas falam que elas constroem Ferraris. E se você chegar na NASA e perguntar... Foi uma pessoa chegou na NASA e perguntou pro faxineiro da NASA, o que você faz aqui? Eu soube disso. Eu ajudo o homem a chegar à Lua. É isso que a gente tem que fazer nas empresas. Isso. É fazer com que todos se sintam importantes pro bem maior. Não tô aqui limpando, eu tô aqui pela missão da empresa. Contribuindo. Exatamente, eu sou importante. Se eu faltar, o meu trabalho é importante, vão sentir minha falta. Sabe, eu não sou mais eu não sou um número dentro da empresa. Acho que quando a gente fizer isso nas empresas, aí a gente vai ter relações do trabalho transformadas. E eu acredito, sim, que mudando as relações de trabalho, a gente muda toda a sociedade. Porque um pai de família com problema no trabalho, ele deixa a mãe de família chateada, que deixa os filhos que vão para a escola. Desconta nos filhos. Desconta em tudo. A gente tem todo mundo mal por causa de um trabalhador. Então, eu acho que a gente tem que... Pode falar. Não, pode concluir. Eu acho que quando a gente olhar dessa forma, e a gente já tem olhado, e é o que eu quero fazer da minha vida, mas mudar mesmo. Se a gente mudar cada empresa, cada organização, a gente vai ter, sim, uma sociedade transformada e menos pessoas doentes. Porque eu acho que o trabalho, ele não pode adoecer uma pessoa. Acho isso um absurdo. Nem adoecer e nem aborrecer. Exatamente. Claro que nós vamos passar por... momentos de aprendizado, altos e baixos, como tudo. A vida é assim. Com certeza. Essa é a vida. Então, ninguém aqui vive mundo cor-de-rosa, ninguém acredita... não existe nenhum trabalho perfeito. O trabalho, ele é uma fonte de renda e uma fonte de desenvolvimento profissional. Existe uma troca. Né? Acho Exatamente. que a gente podia concluir, Tássia, empresários que estão nos ouvindo, vocês verão nos próximos meses, né, com trabalhos como o da Tássia, e se eu puder também compartilhar essa pauta positiva, que pequenos ajustes trazem resultados financeiros fantásticos. Então a gente fala a língua do empresário e fala a língua do trabalhador. O trabalhador, ele precisa de muito pouco para ter um trabalho equilibrado em que ele produza o que é preciso sem adoecer. Porque um trabalhador que adoece, ele vai custar, ele vai buscar os seus direitos, e aí depois não adianta falar, fulano fez isso. Sim, é direito dele. Né?
Exatamente. As empresas precisam entender que a gente não vai contra as empresas quando a gente procura os nossos direitos, nós vamos a nosso favor. E para as pessoas, então agora eu falei aqui empresários, para as pessoas, essa semana eu fiz uma live com a Gi, que é cofundadora do site Reclame Aqui. E o foco também era atendente de telemarketing. E aí uma coisa que eu compartilhei lá, eu repito aqui, que o atendente de telemarketing não precisa levar nada como pessoal. Porque a gente acaba sim descontando nele, isso é um fato, infelizmente pode não acabar, porque a gente vive realmente num mundo de cobranças, exigências e muita insatisfação. Né? Porque tem muita gente trabalhando em condições, sobrevivendo, não vivendo. E aí uma coisa que ficou muito claro para mim é isso, não vamos levar para o lado pessoal. Né? Então, se algum atendente de telemarketing estiver nos assistindo, ou se alguém que está nos assistindo tem algum amigo de telemarketing, fala, cara, isso não é pessoal. Vão ter momentos em que você vai querer chutar o balde. Lógico que vai. Nossa, mas o cara falou assim comigo. Isso é do cara, não é nosso. É igual quando você está no trânsito e alguém vem e te fecha. Dá vontade de falar assim, amigo, o que é isso? Né? Ou você está dando... Eu falo isso muito pro meu marido, né, o Thiago, eu falo, você dá seta, a pessoa que está vindo, ela acelera. Acelera. Se você tiver num dia mais ou menos... você já vai xingar o cara, aí o seu campo energético muda, né? Porque você já está entrando na vibe que não é sua, aquilo é dele. A mesma coisa, atendentes de telemarketing, eu respeito muito o trabalho de vocês e outras profissões também que às vezes recebem um comportamento muito inadequado, né, de quem está do lado de lá do serviço, não leva para o lado pessoal, porque a gente às vezes repete aquilo que a gente também reclama que fizeram para nós. Sem querer a gente repete, né? Então, acho que essas seriam minhas duas contribuições. E para finalizar, Tássia, eu não sei se você tem mais alguma informação para compartilhar. Não, Eu acho que essa informação, então, que você trouxe para quem está entrando agora, né, na nossa live, e as que vão assistir enquanto ela estiver online, se você me permitir, aliás, eu queria colocar no meu canal no YouTube, porque ali tem sido uma fonte bacana para as pessoas que estão aflitas, né, como eu já fiquei um dia. Essa informação que você trouxe do WhatsApp é perfeita. Quer repetir ela para quem está agora? Com certeza. A gente já tem lei no México e na França proibindo empresas de mandarem mensagens de WhatsApp e e-mail para funcionários após o expediente. Então é algo que eu acho que a gente tem que trazer aqui para o Brasil logo. Começar a falar mais disso, né? Com certeza. E com essa sua fala, eu me lembro de um e-mail do Frei Beto, que eu entrevistei, inclusive, no meu livro, vou lançar no que vem, hein? Consegui terminar. O Frei Beto, ele fala, né, no e-mail dele, se você mandar um e-mail para ele, ele diz, a resposta automática é, obrigada pelo seu e-mail, responderei assim que possível, prezo por outras atividades. Quem está vivendo no piloto automático vai falar, nossa, que grosseria, mas não, ele coloca limite. E uma das coisas que eu aprendi esse ano, e falei também para pessoas muito valiosas e respeitosas, que se a gente não encontrar limite nesse mundo sem limites, esse é o título da minha palestra, a gente só vai espanar, a gente só vai estressar a ponte. Né? A palavra estresse vem da engenharia, os engenheiros estressam uma ponte para saber se ela aguenta aquele peso ou não. E aí, quando ela não aguenta, o que ela faz? Colapsa, ela cai. Isso é o que acontece com a gente. Então, se a gente não colocar limite, nós vamos estressar. É limite no e-mail, é limite no WhatsApp, é limite em outras situações. E o que as pessoas vão pensar é o que as pessoas vão pensar. Até porque são muitas pessoas. Se a gente agradar todas as pessoas, a gente está frito, não é? Então, a gente, cumprindo o nosso valor, indo a favor da nossa missão, do nosso propósito, que eu acredito que nós estamos aqui falando nessa live para pessoas muito do bem, que querem crescer profissionalmente. Certeza. É isso, encontrem seu limite, respeitem o seu limite, verbalizem isso com delicadeza, com respeito também ao outro, porque de repente você está fazendo a sua parte, mas o outro ainda está lá no primeiro ano da escola e você já passou para o quinto ano, por exemplo. Né? Então a gente também tem que respeitar aquele conjunto de crenças da outra pessoa. Então, Tássia, esse ano foi um ano muito importante para nós, eu te conheci, a gente tem compartilhado informações, eu espero que ano que vem a gente possa compartilhar essas pautas positivas. Com certeza. E para finalizar, empresários, empreendedores, empresas que olham para os seus humanos com dignidade e respeito, conseguem fazer pequenos ajustes e têm grandes resultados financeiros. Isso é
incrível. Teve uma revista esse ano, a HSM, que publicou as 20 empresas mais humanizadas, tem o dobro de retorno do que as outras concorrentes que não têm. É verdade. Isa, eu queria te agradecer muito, porque da sua história, da sua vivência, você tem ajudado tantas pessoas. Então, muito obrigada mesmo. Acho que eu sempre falo isso nas minhas palestras, que o que você faz facilita muito o trabalho dos advogados, porque você está trazendo uma visibilidade para o assunto e colocando mesmo a cara a tapa, mas eu quero te agradecer muito, dizer que o que você faz, a sua missão é incrível, compartilho dos mesmos objetivos e o que você precisar, estou à disposição. Você foi um grande presente de 2019 e eu espero que em 2020 também a gente ainda possa fazer muitas coisas juntas. Com certeza. Estaremos juntas. Obrigada mais uma vez. Obrigada por todo mundo que nos acompanhou até agora. Compartilhem essa live, compartilhem essas informações que nós demos. E se tiverem dúvidas, vocês podem buscar no Google, também podem entrar em contato conosco. Né? A gente vai responder, eu falo por mim, na primeira oportunidade. Assim a gente já treina também, né, a paciência, porque a gente também está dando conta de muitas coisas, né, Tássia? Então, muita saúde. Ó, tô desejando esse ano para as pessoas que eu tenho muito apreço, assim, ó, saúde, tempo para descansar e motivos para comemorar. Perfeito. Vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa mente. Beijo. Beijo, obrigada, pessoal. Tchau, tchau.